pouquinho atrasado no horário, né? Mas vamos tentar recuperar aí. A gente tem alguns pontos para verificar, de discutir, então eu vou fazer o seguinte, Gabriele, eu vou fazer uma pequena revisão, porque eles já viram esse conteúdo, né? Aula 14 e 15 é a mesma aula, daí na aula de avaliação nós vimos a metade, na aula de planejamento nós vimos a outra metade. Então agora a gente só vai fazer uma retomada, né, a pincelada para avaliação. Então, quando terminar a revisão, nós conversamos alguns assuntos que nós temos pendentes com a turma e depois nós fazemos a avaliação. Enquanto isso, você dá uma olhadinha lá se o laboratório tá livre para a gente poder fazer a avaliação, se quiser lá. Tá? Para mim, tanto faz, tem que ter sinal. Beleza? Então, vamos lá, gente. Estão me ouvindo bem aí? Ok. Tá, beleza. Então, gente, nós vamos voltar naquilo que a gente falou que ia trabalhar algumas aulas seguidas, que é o trabalho de vocês, que eu preciso saber em que pé está. As equipes que estão separadas, eu até estou... Opa! Eu tenho um relatório aqui das equipes. A equipe 1, o grupo 1, o grupo 2... Grupo 3, 4, cada um tem aí o seu tema para analisar, para desenvolver, para fazer relatório. A quantas anda isso daí? Por quê? Porque nós temos marcado, se eu não me engano, eu não sei se já é na próxima aula, se não for na próxima, é na seguinte, nós estamos a gente já está marcado para poder apresentar a gente. Para começar a apresentar esses relatórios de vocês, daqui 1 ou 2 aulas. Então, eu preciso saber como é que vocês estão aí, porque essa atividade é uma atividade que você já tinha que estar começando a desenvolver na aula anterior. Alguém sabe me falar alguma coisa? Veja bem, vocês pegaram o site atualizado. E não é exatamente isso. Por quê? Porque quando a gente colocou o site atualizado, se você for ver a atividade ali, você vai ter que saber primeiro se a escola tem um site. Ela tem um institucional, que a Secretaria de Educação, ela criou aí um endereço com todas as informações para a comunidade de todas as escolas estaduais do Paraná. Então, ela tem um site institucional, ponto. Agora, ela tem um site só da escola? Por exemplo, aquilo tudo que a gente colocou lá, as informações pertinentes à comunidade? É isso que eu quero saber. Você não precisa criar um site para a escola. Oi? Isso, porque só que daí vocês precisam conversar com a diretora, por quê? Porque quem coordena e quem controla é a secretaria escolar. É a diretora ali com a secretária que coloca informações, disponibiliza para a comunidade quando está acontecendo matrícula, datas, cronogramas, eventos, tudo isso daí é papel de quem está lá na secretaria. Então, assim, vocês precisam entrar em contato com essa pessoa que é responsável pelo site, no caso do grupo de vocês, e perguntar, esse site é atualizado? Você entra lá no site e vê as datas, porque quando você posta alguma informação, alguma notícia, você vai ter uma data lá tem a última data acessada, tem a última postagem feita, e aí vocês vão conversar com a diretora, se ela autoriza que vocês atualizem o site. Aí, o que ela vai perguntar primeiramente para vocês? Que tipo de informação vocês querem colocar para atualizar? Então, diante disso, você vê como uma coisa depende da outra.
A gente precisa do cronograma. Quem está responsável pelo cronograma? O grupo que vai fazer o relatório de eventos. Ele vai procurar a equipe pedagógica, a direção, para saber qual é o cronograma escolar. Porém, deixa eu informar para vocês, no PPP, que é o primeiro que vai ter que avaliar, acho que é o grupo 1, que é de fortalecer a imagem, o PPP também traz cronograma de eventos. Então, vocês precisam saber que tipo de evento, como é o cronograma, como acontecem as datas, para que vocês possam atualizar esse site. Entenderam? Então, assim, não é necessariamente você criar o site. Tudo que vocês fizerem nesses grupos é informação da escola, é dentro da escola. Vocês vão ter que conversar, a coordenadora, ela já sabe, porque o dia que a gente falou que ia desenvolver esse projeto, ela estava aí na sala de aula, e ela gostou da ideia, aliás, na verdade, bem da verdade, grande parte da sugestão de trabalhar esse projeto foi da coordenação. Então, assim, há necessidade que a gente desenvolvesse com vocês esse projeto. Então, assim, a gente precisa conversar com a coordenadora, com a diretora, no caso, cada um do seu grupo, para que vocês tenham autorização dessas informações. Porque vocês não vão conseguir ter acesso a essas informações sem autorização. É isso. Então, o delas acaba sendo assim, porque como elas vão utilizar o documento da escola, que é o PPP, que eu já falei para vocês, é o alvará da escola, né, que é onde está tudo, valores, cronogramas, parte de pessoal. Então, assim, é mais fácil, só que é mais fácil por um lado, por outro, elas vão ter que colocar tudo isso no relatório. Então, assim, a demanda de escrita é muito grande também. O grupo 8 é o último, por quê? Porque ela vai analisar se todas aquelas informações que são necessárias, porque assim, à medida que vocês forem elaborando, a gente vai apresentar. E aí a gente vai dizer o que está faltando ou se está legal. Se está legal, vocês já podem encaminhar o conteúdo de vocês de relatório, né, para o pessoal do grupo 8, porque o grupo 8 é que vai montar o documento para entregar para o planejamento. Quando termina o trabalho de vocês? O compromisso de vocês vai terminar quando vocês emitirem o relatório, apresentarem, a gente conclua, eu e vocês, que ele está a contento, que ele está bom, que ele tem informação suficiente. Ali acabou o compromisso de vocês. Não, nesse momento não, por quê? Porque esse momento da aula é o momento em que a gente vai, não digo hoje, porque hoje a gente vai fazer uma revisão e vai fazer avaliação, então elas não têm como sair da sala hoje. Porém, elas vão começar a apresentar, então elas têm que achar um momento aí de solicitar essa informação. Na maioria das vezes, elas vão ter que perguntar só, Gabriela, então assim... tirando quem teve que ir lá pedir o PPP, né? O restante tudo, a pedagoga, a coordenadora, elas vão dar cópia para elas. Então, assim, não vai ter dificuldade na escola, é documento público que eles podem ter acesso. Tá? Mas a gente pode, sim, de repente, agendar aí para uma próxima aula, a primeira aula ou a segunda aula, eu deixar que elas concluam a pesquisa. Mas a gente tem que fazer tudo isso em sala de aula. Então, as informações elas vão ter que buscar para trabalhar aí na sala. Tá? Porque a aula precisa acontecer, porque ela é gravada, ela precisa acontecer. Tá? Então, eu não tenho como ter eles fora da sala de aula. A equipe 7 resolveu o problema, Gabriele, que é...
Isabelle, Alana, Danilo e Morgana. Então, quem está confirmado mesmo é só a Isabela e a Alana? Não, é a Morgana e a Isabela, né, na verdade, que é quem está aqui todo dia na aula. O Danilo tá, mas ele fica fora da sala. E diz ele que vai fazer com os meninos. Não vai fazer com vocês, não? Então, Pro, vai assim, entendeu? Essa questão Olha, o Danilo não está aí hoje. tá fora da sala. Então é o seguinte, eu vou até anotar aqui, que eu vou pedir para a coordenadora conversar com ele. Eu vou pedir para conversar com ele, por quê? Porque o Danilo, a Isabelle e a Morgana, então, vão ficar no grupo 7. E eu quero que ele participe. Então, assim, eu não acho justo também que se monte um grupo de 3, de 4, de 5, de 6 e o pessoal, uns fiquem nas costas do outro. Todo mundo tem que participar, todo mundo tem que escrever, todo mundo tem que saber e todo mundo tem que apresentar. O grupo, o trabalho em equipe, ele é apresentado pela equipe. Então, assim, se o Danilo... Quem mais está fora? Quantos nós temos na sala hoje? 22. Gabriele, aquele relatório de frequência que nós pedimos lá para a coordenadora, eles não liberaram ainda? Quebrou? Não, aquelas informações, né? Não sei, eles estão com uma dificuldade, eu não estou entendendo. Por quê? Então, você Eu vou de novo, tá? você fala com a coordenadora que a gente tá pedindo a professora e a monitora. Se eu tiver que pedir para a minha coordenadora ou para a secretaria, eu vou pedir também. É que a minha coordenadora, né, aqui do marketing, ela está de atestado. Aí eu estou pedindo direto para os pedagogos, sabe? E qual é o problema que eles estão tendo? Não, dá uma confirmada. Hã? Eles não podiam ter, a pedagoga aí é responsável por esse horário, ela não deveria ter problema para ela passar isso aí para a gente, porque o professor tem acesso. Só explicando porque parecia que ela não estava entendendo, sabe, o que eu queria. Aí eu mandei aquele áudio que o professor tinha me mandado, expliquei que você queria só ter ideia da frequência, de quem fala, quem não fala, né? Mas aí depois ninguém falou mais nada. Mas hoje eu vou dar de novo. Vou mandar Ó, veja, acho que ela vai conseguir resolver. um grande exemplo é isso, ó. Você veja bem, o Danilo tinha que estar na sala de aula, está fora da sala. Não sei se é só ele, se tem mais alunos, né? De qualquer forma, nós temos alunos aí que faltam, que podem lá... Oi? O Miguel também está fora da sala. Está a maioria das aulas. Se você quiser passar aí para eles, por favor. Miguel e Danilo. Então, você veja, aí o que acontece? Eles não participam, eles não fazem parte das atividades, eles faltam, que nem no caso da Alana, né, do grupo, eles faltam. Que tem atestado. Toda vez que eu vou perguntar alguma coisa para ela, ela fala que tem atestado. Por isso que eu preciso da frequência. Quem nunca apresentou. Então, o que acontece? Eu quero a frequência exatamente para eu poder acompanhar esses alunos. Por quê? Porque lá na frente eles vão me cobrar, né, recuperação, eles vão me cobrar, vão dizer que, hoje, por exemplo, o Danilo vai dizer assim, não, mas eu estava na sala no dia da avaliação 1. Ele estava na escola, porque na sala de aula ele não estava. Aí o que acontece? Eu fico naquela dúvida, ele fez ou não fez a avaliação?
Então, ele e o Miguel, não, provavelmente, não vão fazer se estão fora da sala de aula. Tá, e daí? Eles vão ficar sem nota hoje, e eles estavam na escola, então eles vão ter frequência, mas eles não assistiram às minhas aulas. Então, isso tudo é muito complicado, isso é responsabilidade do pedagogo, não é responsabilidade sua. Por quê? Porque elas vêm até e colocam eles dentro da sala, entendeu? Mas eles saem de novo. Então, assim, é uma coisa meio bem complicada. Tá, mas não tem ninguém que acompanha aí no pátio os alunos que ficam fora de sala de aula? Tem o carro, os sargentos, eles ficam rodando, aí coloca eles pra dentro, daqui a pouco eles saem. Então, Gabriela, está na hora da gente fazer uma ata, né, com a pedagoga, para que os pais fiquem cientes de que o filho está dentro da escola, mas não quer ficar dentro da sala de aula. Isso aí a gente tem que se respaldar nesse aspecto, entendeu? Então, assim, eu gostaria que você, por favor, eu preciso ter o contato da pedagoga. Eu vou te mandar o contato dos dois. Tá, que daí eu vou pedir para ela fazer uma ata, porque assim, não é a primeira vez, e aí eles têm problema sério de nota, tiveram no segundo trimestre, tiveram lá uma atividade lá que o Jean deu, que ajudou, porém, assim, se eles não assistem às nossas aulas, como é que eles vão ter nota? Entendeu? Bom, turma, vamos continuar aqui, ó, em relação aos grupos. Então, a partir da próxima aula, eu gostaria que vocês já tivessem aí alguma coisa de relatório para a gente começar a apresentar, entender o que falta, o que precisa para a gente ir concluindo e passando essas informações para o grupo 8, para poder eles arrumarem, organizarem, né? E a partir daí passar para o pessoal de planejamento, que são eles mesmos, né? Mas é o pessoal de planejamento que vai montar o documento, que vai montar o projeto, tá? Mas para isso a gente tem que saber se não falta nada. Então eu vou fazer uma revisão rapidinho, porque a gente vai usar a segunda aula para fazer avaliação, né? E já andamos um pouquinho aí, daqui a pouquinho bate o sinal aí da primeira aula, e eu quero fazer... Você pediu para ver lá se vai estar desocupado? Vai estar ocupado. Então vamos fazer na sala mesmo. Gente, eu dou um tempinho aí, quem não tem celular, daí, se puder, daí depois emprestar, deixar o colega acessar, só para poder preencher a prova, eu agradeceria, tá? Porque essa prova não pode fazer junto, porque eu preciso da avaliação individual. Tá? Eu preciso da avaliação individual, então se vocês puderem dar uma forcinha e cooperar com o colega, eu agradeceria. Tem algum tablet também disponível para ajudar? A escola tem, pede para a coordenadora emprestar, só para a gente fazer a avaliação, né? Então eu vou começar, gente, com uma revisãozinha para a gente poder ir para frente, tá? Bom, o que tem de principal? Nós vamos trabalhar projeto, a nossa aula de planejamento. Vocês viram que o conteúdo que nós temos é o mesmo conteúdo de análise. Por quê? Porque essa parte de análise vocês estão fazendo e depois vocês vão trabalhar dentro dessa disciplina a parte de construção do projeto. Então, o que a gente precisa saber? Quais são, com muita clareza, os objetivos, né? Qual é o objetivo principal? Fortalecer a imagem da escola, aumentar o engajamento da comunidade escolar. Então, assim, associar a escola e a comunidade. Opa, ok. Qual é o objetivo específico disso? Aumentar a captação de novos alunos, que não é bem o caso nesse nosso projeto, né? Nosso projeto dar subsídios, ajudar a escola para que ela tenha uma estrutura de emergência, né? Então, melhorar a comunicação com as famílias, promover os projetos e eventos. Ali, o item 3, ali, promover os projetos e eventos da escola, é o nosso foco nesse momento, tá? Porque a gente está praticamente no terceiro trimestre. Atrair parcerias que possam apoiar a escola. Então, os dois objetivos
ali específicos que a gente vai trabalhar é promover os projetos e atrair as parcerias. Aí voltamos lá nas nossas estratégias, que já está muito bem desenhada, elaborada, porém, ó, presta atenção, turma, porque vocês vão fazer a avaliação já e o conteúdo da avaliação é essa aula. O conteúdo da avaliação está levando em conta várias estratégias dessas daí, ó. Então, eu só vou fazer uma pincelada para que vocês, daqui a pouquinho, comecem a fazer a avaliação, tá? Então, opa. Vamos pular isso. Fortalecer a identidade, grupo 1 aí, ó. Então, lá, ó, fortalecimento é fundamental para criar conexão com os alunos, familiares e comunidade. Então, fortalecer valores, já falamos, vocês foram lá no projeto político-pedagógico, projeto político-pedagógico, e vocês viram que lá tem todas as informações, e que a escola, ela tem informações em relação aos valores e em relação aos projetos que podem ser implementados, no caso esse de vocês, com todas as informações e dentro das exigências que solicita a legislação. Vou pular essa parte também, que a gente já viu, valores, identidade, como fazer isso. Vamos para a conclusão. Então, assim, o fortalecimento da identidade é um processo contínuo, que envolve todos os membros da comunidade, ao alinhar a missão, visão e valores com ações concretas, desde a comunicação até a cultura pedagógica, a escola construiu uma marca forte, que gera confiança e orgulho em alunos, pais, professores e comunidade em geral. Então, assim, o grupo 1, já batemos nessa tecla umas 3 vezes, vocês estão tranquilinhos lá, mas eu preciso mostrar para vocês e fazer uma revisãozinha, tá? Redes sociais, utilização de redes sociais. Então, a utilização das redes nas escolas pode ser uma ferramenta poderosa para comunicação de identidade, promoção de atividades, fortalecimento da institucionalidade, engajamento com a comunidade. Presta atenção, por quê? Porque eu acredito que essas redes sociais é uma das questões lá da avaliação de vocês, né? Então, ali tem os benefícios que a gente também já viu, então acho que eu não preciso repetir nada disso novamente para vocês. Então, a gente vai para a conclusão, tá? Mas ali, essa parte de cuidados e boas práticas, é interessante que vocês leiam, tá? Privacidade e proteção, moderação de comentários, planejamento de conteúdos. Tem que saber o que escreve, tem que usar palavras que sejam palavras normais, sem agressão, sem jargão, tá? E cuidados e boas práticas, quer dizer, a gente tem que respeitar a legislação, tá? Então, conclusão, as redes sociais são um recurso interessante para aproximar a escola da comunidade, promover eventos e atividades, além de fortalecer. Ela complementa a identidade. Parcerias, né? Então, as parcerias entre a escola e as comunidades são fundamentais para criar um ambiente educacional mais enriquecedor, para promover o desenvolvimento tanto do aluno quanto da própria comunidade, né? Então, olha lá, ó, essas colaborações podem oferecer suporte adicional à escola em termos de recurso, experiência, oportunidades que vão além do ambiente acadêmico tradicional, tá? Além de fortalecer laços entre a instituição e a sociedade. Conclusão: as parcerias com a comunidade criam uma rede de apoio eficaz para a escola, que pode melhorar a qualidade da educação oferecida, promover a integração social e proporcionar aos alunos novas oportunidades de aprendizagem. Essas colaborações tornam a escola um espaço mais dinâmico, conectado e eficaz no cumprimento do seu papel educativo. Então, presta atenção, olha os benefícios ali da parceria: aumento de recursos,
e oportunidades, engajamento da comunidade, desenvolvimento integral do aluno, melhoria da confiança e visibilidade da escola. Promoção e eventos. A promoção é uma excelente estratégia para fortalecer a comunidade, envolver alunos, famílias e colaboradores e fortalecer a identidade institucional. Bem da verdade, promoção e eventos, a gente já bateu tanto na tecla que não tem nem necessidade. Mas é bom que vocês lembrem, tá? Porque, se eu não me engano, também tem alguma coisa ali. Conclusão. O sucesso de um evento depende de uma comunicação eficiente, engajamento ativo da comunidade e planejamento cuidadoso. Presta atenção. Tá, esse aqui nós já fizemos, né? Boletins. A criação e distribuição de boletins escolares são excelentes ferramentas de comunicação para manter a comunidade escolar informada e engajada. Aqui os principais aspectos, mas nós não vamos trabalhar isso. São ferramentas fundamentais para estreitar os laços entre escola e comunidade, mantendo todos informados, engajados com as atividades e projetos em andamento. Vocês lembram que a gente trabalhou lá, a gente viu as formas de boletins? Vamos voltar um pouquinho? Olha lá, ó. As ferramentas que vocês podem trabalhar, então são plataformas que podem criar hoje em dia, né? E você não tem todo aquele trabalho de ter que estar escrevendo, colocando logo, assinando, né? Você faz através dessa ferramenta, você já coloca logo, rodapé, tudo bonitinho, com telefone, com endereço, com dados da escola, para mandar para os pais. E a gente deu aqui uma sugestão de algumas plataformas que criam esse boletim para você, esse documento para que você possa encaminhar. Sites atualizados, aí ó, grupo 5, 6. Manter a escola atualizada é essencial para garantir a comunicação eficaz e contínua com a comunidade. Então, um site atualizado e bem organizado pode servir como um centro de informações acessíveis a pais, alunos, professores, comunidade em geral, proporcionando fácil acesso a notícias, calendários, eventos e outros. Aquilo que eu falei com vocês, né? É só atualização do site, não precisa construir um site, não. Engajamento de pais e alunos que, por enquanto, a equipe 7 aí está brigando para saber quem vai fazer e eu já falei os nomes e eu só vou aguardar a apresentação, tá? Então, o engajamento de pais e alunos é essencial para o sucesso do ambiente escolar. Tá, mas o que é o engajamento, né? Engajamento é você trazer o pai para dentro da escola. De que forma você consegue fazer isso, né? Como que a gente pode fazer isso? Daí nós tivemos lá várias estratégias, né, de engajamento. O envolvimento dos alunos vai além da participação na sala de aula, atividades extracurriculares, projetos interdisciplinares e oportunidades de liderança podem motivar os alunos a se engajarem mais profundamente ali com as atividades que envolvam a comunidade e os pais, né? Faltou um pedacinho ali. Então, o que a gente faz? Cria formas de trazer os pais, né? Cria grupos, manda bilhetes, né, pelos colegas das outras turmas, né, para que a gente possa ter o telefone, o e-mail desses pais para contactá-los, para encaminhar mensagens, para encaminhar informações. Então, conclusão, o envolvimento de alunos e dos pais é um processo contínuo que requer comunicação aberta, oportunidade de participação em ambiente escolar acolhedor. Investir no envolvimento da comunidade escolar fortalece o aprendizado e a experiência educacional, resultando em uma escola mais acolhedora. Quando a gente tem os nossos pais, a comunidade, sempre dentro da escola, assim, engajada em todos os eventos, em todos os momentos que a gente faz, palestras, né, seminários, cursos, é mais gostoso, né, porque eles estão participando, eles estão vendo o que está acontecendo, eles estão vendo como os filhos estão se comportando, estão sendo tratados, eles ficam mais tranquilos. Gestão de reputação
é a mensuração, a apuração, a análise de todos os documentos que tem. Então, assim, a gestão de reputação é aquele setor responsável por manter uma boa reputação, por tudo estar andando corretamente, né? Por acompanhar. Então, as redes sociais, lá, ó, presenças online em redes sociais. Eles avaliam qualidade de ensino, comunicação, relacionamento com pais e comunidades, atendimento, preparação, plano de gestão, crises, equipe de trabalho. Então, assim, tudo isso daí, a equipe, o grupo de gestão, vai analisar se existe dentro dos documentos, dos relatórios que vão ser entregues, tá? Específico a cada evento escolhido. E aqui, concluindo, né? A gestão de confiança de uma escola requer planejamento, comunicação e um relacionamento sólido com a comunidade. A qualidade do ensino, o atendimento eficiente e a transparência em todas as ações são fundamentais para construir e manter uma imagem positiva, que esse é o nosso único objetivo, né? Em tempo de crise, a escola deve agir com rapidez e clareza para preservar sua confiança. Ou seja, se a gente volta lá naquela historinha lá dos uniformes, se vocês andarem sem uniforme, descaracterizados, né, da educação, e acontecer alguma coisa lá, a escola é que vai ser criticada. Por que aquela escola lá não exige que o aluno use uniforme? Então, assim, nós precisamos, para criar uma boa imagem, nós precisamos ser os primeiros, né, a andar certinho e usar uniforme e não ficar falando palavrão, porque você está ali com o uniforme, falando, xingando, brigando na rua. Óbvio que eles não vão dizer assim, aquele aluno é encrenqueiro, eles vão dizer assim, aquele aluno da escola tal é encrenqueiro, né? Então, ao combinar as estratégias, a escola fortalece sua posição como ambiente de aprendizado e aí cria uma imagem de respeito, né? Que é isso que a gente vai buscar. Isto posto, concluímos, foi bem rapidinho, porque a gente já bateu item por item. Então, vamos atrás do quê? Vamos atrás da avaliação agora. Então, turma, aí, ó, concluímos, os 20 terminaram a avaliação, por aqui pelo meu relatório está tudo ok, as respostas. Então, nós vamos encerrar essa aula e à tarde eu disponibilizo ali para vocês darem uma olhada no valor da nota, beleza? Então, até a próxima aula e fiquem com Deus.